mas blá, 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 blá. Nós temos que dar conta de tudo. Nós temos que dar conta de tudo. Nós mulheres temos que dar conta de tudo. E a resposta é sim, querida. Nós temos que dar conta de muita coisa. Muita coisa que é a nossa função. Outras coisas que não são a nossa função e nós temos que delegar tranquilamente. Certo? Quando eu falo, gente, a nossa função, eu digo que nós que escolhemos ser mãe, ser dona de casa, que decidimos nos casar e ter uma família, a nossa responsabilidade só aumenta. E a nossa casa é a nossa responsabilidade, não adianta a gente querer fugir disso, né? E a função aqui é a gente fazer essa troca de ideias, de experiências e uma ajudando as outras, né? Com essa troca, com essas experiências, né? No caso, a gente quase que se desdobra e é possível, sim, né? Com organização, com planejamento, né? Com a cabeça em ordem. Mas para isso a gente precisa se planejar todos os dias, né? E não é por acaso que a gente tem aquele jeitinho de fazer as coisas e vencer, né? Por que as mulheres precisam dar conta de tudo? E por quê? Bom, gente, a minha ideia de dar conta de tudo é uma coisa meio que, né, questão de planejamento. E como eu só posso falar das minhas experiências, não posso falar das experiências de outras pessoas, desde que eu me planejei, me organizei para poder ter tudo sob controle na minha casa, na medida do possível, é claro, minha vida melhorou muito, muito. Desde que eu aprendi a organizar minhas coisas, apesar de que eu sempre gostei dessa parte de organização, de cuidado com a minha casa e tal. Mas desde que eu comecei a ter controle das coisas, né, ir lá e colocar em ordem, colocar em dia, zerar, e a partir daí ter um controle diário e fazer as coisas com planejamento. O que é o planejamento? É a ação de tirar o tempo para fazer aquilo que é as prioridades, certo? Me planejar naquilo que é bom para o meu dia e que vai facilitar o meu dia, a minha vida. Então, eu sempre, na minha casa, eu dou prioridade àquilo que eu mais quero pronto no momento. Então, ou seja, a minha prioridade hoje é dar atenção para as minhas crianças, ter o mínimo de cuidado com a minha casa, com a higiene da minha casa. Então, eu posso de chegar com a alimentação da minha família. Então, eu também trabalho fora. Então, a gente tem que ter clareza das coisas que precisa ser feito, das coisas que a gente precisa fazer, de como que a gente quer encontrar essas coisas, né? Então, a gente tem que ter clareza e planejamento de tudo. Então, é isso que hoje eu tenho feito, me planejado para dar conta. Então, a minha rotina, eu levanto cedo, o máximo que eu consigo. Eu dou uma ajeitada na minha casa, eu saio pro meu trabalho. E quando eu volto do meu trabalho, normalmente eu almoço, descanso um pouco. E depois disso eu dou uma ajeitada na minha casa, eu cuido da minha casa. Tem dias que eu separo as minhas tarefas por dias, né? Tem dia que eu lavo os banheiros, tem dia que eu faxino a minha cozinha, que eu arrumo, outro dia eu arrumo um armário. Então, assim, todo o tempo que eu tenho disponível, eu já sei que eu tenho, que tem alguma coisa da minha casa ou da minha rotina para fazer, eu priorizo aquilo, né? Porque para mim nada mais é organização, nada mais é do que você executar, fazer o que precisa ser feito, né? Então, na minha rotina, eu vou eliminando as coisas que eu preciso fazer. Eu já deixo as coisas das minhas crianças de escola preparadas no dia anterior para facilitar para eles, que eles também acordam muito cedo para ir à escola, então eu já prefiro que eles deixem as coisas deles separadas, arrumadas, organizadas, para eles acordar só tomar um banho, tomar um café, se vestir e ir. Eu sempre mantenho meus armários arrumados, meu closet arrumado, né, o guarda-roupa da minha filha, tudo preparado para que a gente sempre tenha tempo tranquilo,
entendeu? Então, assim, nem todos os dias eu tenho que... A única coisa que eu faço todos os dias, praticamente, é varrer a minha casa, passar um pano, porque eu tenho animais em casa, eu tenho gatos. Então, mas o resto, se eu falar, não, não vou fazer, tá de boa, porque eu costumo manter as coisas em ordem. Até para conseguir trabalhar e fazer as minhas coisas, eu preciso dessa ordem. Já fui muito neurótica por armação, por organização, né? Hoje eu acredito que eu sei um pouquinho mais, aprendi, né? Com o tempo ganhei um pouquinho mais de experiência e sou menos neurótica, apesar de ter aprendido mais coisas. Porque não adianta a gente ficar alisando casa o tempo inteiro ou buscar uma perfeição, sendo que a gente precisa viver na nossa casa e deixar as pessoas viverem também, né? Respirar. Mas eu confesso que eu ainda sou um pouco exigente com as crianças, com ordem, com organização, para que eles cresçam sabendo que eles precisam de organização para tudo na vida. A gente não chega no nosso trabalho e faz o que a gente quer. A gente não espalha as coisas pelo nosso trabalho, joga, enfim. Né? A gente respeita o espaço do outro. Então, a nossa casa, que é o nosso local de descanso, de relaxamento, né? De alegria, ele tem que ser um lugar organizado, né? E para concluir, né? A minha dica, o meu conselho é esse, né? Que a gente viva uma vida organizada, leve, sim, dando conta do que precisa ser feito, porque a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Isso é vida adulta. Uma pessoa adulta não vai culpar o mundo, né? Por coisas que ela precisa fazer. A gente precisa se organizar, levantar e fazer o que tem que ser feito, gente. Então, eu digo isso sempre aqui em casa para os meus filhos, e eu digo isso para mim, né? Que tem dia que a gente não tá afim, tem dia que a gente tá cansada, que a gente tá esgotada. Mas uma pessoa, criança faz o que quer, um adulto faz o que precisa ser feito, né? E nós mulheres, a gente precisa se cuidar, se amar, mas a gente precisa dessa responsabilidade. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, né? É que todas as coisas que eu falei aqui são coisas que fazem sentido pra mim. Porque uma coisa que eu aprendi é a falar a verdade pra mim mesma. A gente tem que avaliar como a gente se sente. Avaliar, a gente não pode andar por sentimento, mas a gente tem que avaliar o que a gente sente. A gente tem que avaliar o que a gente precisa fazer. A gente tem que avaliar com sinceridade onde a gente está errando, para que a gente consiga fazer ajustes. Ajustes que funcionem para nossa casa, que funcionem para a harmonia e para o bem-estar de todo mundo, né? Para o nosso e das pessoas que convivem com a gente. Então, eu aconselho vocês a fazerem uma reflexão sobre aquilo que faz sentido para vocês e trabalhar em cima disso, do que faz sentido na sua vida.